Olá, o programa Gente que Fala está começando aqui na 365, sua rádio de todos os dias, também com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais disponíveis para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube e vamos falar das retransmissões também, a partir das 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você ir curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas redes sociais, e a sua interação também é bem bacana, pelo WhatsApp, é o 973350038, para você fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, quarta-feira chegou e o nosso espaço aqui, sempre reservado para a gente tratar neste dia sobre os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Então vamos conhecer o nosso time aqui escalado para essa conversa de hoje. Temos a jornalista Vanessa Pirolo, ela é coordenadora do Vozes do Advocacy e coautora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Vanessa, bem-vinda mais uma vez com a gente. Como é que você está? Muito obrigada, estou bem e eu estou muito feliz de estar com todos vocês. Espero que todos os ouvintes, todas as pessoas que vão assistir pelo YouTube, curtam as nossas conversas e o nosso bate-papo e possam também se inteirar muito mais das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que envolve cada um aqui que é entrevistado. Legal, muito bacana, obrigado pela presença. Outra Vanessa, essa é a Ribeiro, Vanessa Ribeiro, psicanalista integrativa, ela está em Campinas, interior paulista, aqui para conversar com a gente. Como é que você está, Vanessa? Muito bem, muito obrigada pelo espaço, por esse assunto tão importante que é sobre os nossos comportamentos e a nossa saúde no nosso dia a dia. Muito obrigada, Mauro, e a presença de todos também no debate. Nós que agradecemos a sua presença, Vanessa. Eu também trago a Luciana dos Santos Bernardo, publicitária, diretora executiva da Associação Viva e Deixe Viver. Luciana, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês aqui no debate. Espero que seja uma ótima conversa. E estou ansiosa aqui para a gente falar tanta coisa boa, principalmente aqui na parte de saúde mental. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença, Luciana. E também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, Henrique Bueno, palestrante, professor e especialista em felicidade. Ele está em Antonina, no litoral paranaense. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Mauro? Que bom estar aqui, que delícia poder fazer parte desse grupo tão seleto. Vai ser muito gostoso passar essa hora conversando sobre um assunto tão importante, tão atual. E uma hora legal, uma hora importante, uma hora feliz com todos vocês aqui. Por falar nisso, você, ouvinte, você que acompanha a gente aqui na nossa edição de hoje, o que que é felicidade, hein? O que é ser feliz ou não ser feliz, enfim, no seu entendimento, no seu conceito. O Relatório Mundial da Felicidade 2024 revela importantes percepções sobre isso, sobre o senso de felicidade. Pela primeira vez foi feita uma análise em relação a diferentes faixas etárias. Esse não é o primeiro relatório, já existem outros anteriores, mas pela primeira vez tem essa avaliação nessa questão aí das diferentes faixas etárias. E vejam só, em regiões como a América Latina e o Caribe, a felicidade decresce até os 60 anos de idade. Na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia, os jovens apresentam avaliações de felicidade mais baixas, né? Enquanto são jovens e tal, e aí acontece um aumento gradual ao longo da vida. Um ponto importante: o impacto da Covid-19 mexeu com o conceito de felicidade em razão de tantas sequelas deixadas, né? Henrique, esse é o primeiro relatório que traz esse conceito da felicidade sobre os impactos da Covid-19, ou os anteriores já trouxeram alguma coisa nesse sentido? Esse foi o que trouxe uma discussão mais acentuada sobre esse assunto, né? Pelo tempo de maturação após a Covid-19. Mas os relatórios trouxeram já alguns impactos disso. E o que é interessante é que, quando a gente olha para esses dados de envelhecimento, realmente os países da América Latina, as pessoas mais velhas tendem a demonstrar um nível de felicidade mais baixo do que em outros países, como você disse, na América do Norte e Austrália. É, eu destaquei aqui que os. Deixa eu até abrir a ficha de novo.
é no sentido de que na América Latina, no Caribe, a felicidade decresce até os 60 anos. Então, a gente tem que entender aí que os mais velhos estão felizes e começam a perder essa felicidade, porque em seguida a gente fala dos jovens, que eles percebem um gradual aumento da felicidade. Uhum. Então, quando o jovem chega no ponto ali da terceira idade ou beirando isso, é isso que acontece, a felicidade começa a decrescer. Veja, Mauro, existem várias formas da gente compreender e medir felicidade, né? O relatório da ONU, ele teve que seguir um padrão de medição feito pela Gallup, e nesse padrão, algumas premissas são escolhidas, né? Por exemplo, a renda per capita, a expectativa saudável de vida, ou seja, na medida em que eu vou crescendo e vou envelhecendo, eu tenho acesso à cultura, à segurança, à lazer, à saúde, né? Então, vários critérios são considerados. Então, no relatório da ONU, nesse relatório que a gente está falando aqui, o que fica muito claro é que em países como a América Latina, né, países da América Latina, como o Brasil, como países do Caribe, existe uma percepção muito baixa de uma expectativa saudável de vida na velhice. Então, na medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a nossa segurança em relação a questões de governança, questões de serviços públicos básicos, como segurança pública, como um parque perto da sua casa, um transporte público adequado, isso decai muito em países como o nosso. Enquanto em outros países, na medida em que eu vou envelhecendo, eu tenho uma segurança muito maior, uma expectativa de vida saudável e continuada, né? Então, quando a gente pega países, por exemplo, como Austrália, países da América do Norte, os jovens, eles têm uma tendência a demonstrar menos felicidade do que os mais velhos, na medida em que a forma do jovem pensar e a forma que ele corre no dia a dia é diferente das pessoas mais velhas, que chegaram numa posição já mais estável na vida, né? Então, é mais comum nesses casos que as pessoas mais velhas demonstrem um índice de felicidade maior. Em países como o nosso, isso muda. Essa chave, por esse relatório, ficou muito clara a diferença, e uma dos grandes impactos nisso, além da renda per capita, é claro, é a expectativa saudável de vida, né? Quando a gente chega num certo momento da vida onde eu preciso mais, dependo mais de outras pessoas ou do próprio Estado, isso eu não sinto esse acolhimento, né? Bom, deu para entender o seguinte: nos países subdesenvolvidos, à medida que as pessoas vão envelhecendo, em razão da dificuldade de expectativa, vida profissional, saúde, enfim, quando a pessoa vê que tudo isso lá na frente possivelmente não vai ter a devida atenção, essa felicidade decresce. Faz um ótimo sentido isso. Agora, nos países desenvolvidos, em que os jovens se sentem infelizes e vão encontrando a felicidade ao longo do tempo, até porque estão em países desenvolvidos e eles conseguem as suas realizações, o que explica essa infelicidade lá no começo? Veja, isso é um assunto fundamental para a nossa conversa agora, porque a gente vive a maior crise de saúde mental que a humanidade já viu, né? A gente vive uma crise tremenda nessa área, é, e afetando cada vez mais jovens, né? Desde de adolescentes, crianças, passando por esse problema. E é muito comum, quando a gente escuta discussões sobre essa crise, que a gente traga, a indústria traga uma imagem de que a nossa crise de saúde mental é uma crise química, né? Tanto que a indústria do suplemento, dos remédios, tem crescido de uma maneira avassaladora. Mas a grande verdade é que a crise de saúde mental que a gente vive é uma crise de estilo de vida, né? A forma que nós estamos vivendo a nossa vida, isso claramente mudou drasticamente depois do advento do smartphone, das redes sociais, depois da pandemia, com o nosso maior contato com essas tecnologias, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, fica muito claro quando a gente percebe que um brasileiro comum passa 9,8 horas por dia de frente de uma tela, né? Quando a gente está mais conectado e mais preocupado com a nossa imagem virtual nas redes sociais do que a nossa imagem real e com o que a gente faz no dia a dia. Quando a gente se sente à vontade de ir para um restaurante com os nossos filhos e conversar com eles através de celular, né? Quando a gente começa a normalizar esses novos hábitos que são advindos da tecnologia, e principalmente para crianças e jovens, essa perversa comparação social que a gente acaba fazendo nas redes sociais, isso tem causado no jovem um impacto tremendo, até porque todos esses dispositivos de tecnologia, né, essa nossa presença no celular,
elas trazem um gatilho muito constante e imediato com um circuito de dopamina, né? A gente está o tempo inteiro tendo microdoses de dopamina e de prazer a cada vez que a gente olha para o celular, né? Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão saber que é muito comum a gente, ao longo do dia, tirar o celular do bolso, ele não vibrou, ele não tocou, mas a gente tira para dar uma olhadinha nele, né? Isso não acontece porque eu estou curioso ou estou preocupado com alguma emergência. Isso acontece que meu cérebro quer um pouquinho mais de dopamina, ele quer que eu olhe para ter mais essa carga de dopamina. Então, felicidade, ela tem a ver com dois componentes muito fundamentais. Um afetivo, pessoas mais felizes sentem emoções boas, sentem prazer. Mas tem um outro que é cognitivo. Como eu avalio a minha vida, como eu percebo o sentido, como eu deixo de viver um prazer agora para ter uma experiência concreta no futuro. E o que está acontecendo hoje com os jovens é que felicidade está sendo compensada basicamente apenas por esse prazer constante que está levando ao vício e está tirando dos jovens essa capacidade de sonhar ou de construir um caminho mais feliz no futuro. Mais uma pergunta, antes de eu girar esse tema aqui entre as meninas. A Finlândia é o país mais feliz do mundo. O Brasil está em 49º lugar nesse ponto, né? Na Finlândia, sim, as pessoas dão risada, o sorriso é tão largo, né, que vai para a parte de trás da cabeça e cai a tampa, né? Tamanha felicidade por lá. O que que eles têm que nós não temos? Só porque eles têm a aurora boreal e a gente não tem aqui? Sabe, de novo, né, existem vários critérios que podem ser escolhidos e adotados para fazer uma medição como essa, né? Nos critérios da ONU, com toda segurança, né? Os países nórdicos, eles saem muito na frente quando a gente pensa em renda per capita, quando a gente pensa em governança, né? A confiabilidade que eles têm nos governos e nos serviços, e na expectativa saudável de vida, né? As pessoas nascem já com um plano estatal para a segurança constante deles até o final da vida. Então, esses pontos, eles têm um impacto muito grande. Mesmo sendo um país que tem um inverno rigorosíssimo de meses, onde as pessoas ficam por muito tempo adstritas à sua própria casa, né? Enquanto outros países têm outros aspectos associados à felicidade que estão na frente. Por exemplo, se você pensar em alguns países da Ásia, próprio Butão, existe uma conexão espiritual e com a natureza muito maior, talvez, do que em países nórdicos. Só que os critérios utilizados pela ONU, e a gente tem que partir de algum lugar, né? Nos critérios utilizados, expectativa saudável de vida, renda per capita, tem um impacto muito grande, né? Isso coloca esses países automaticamente mais à frente de tantos outros. Vamos lá, girar o tema. Vanessa Ribeiro, quais são os caminhos para quem não tem a felicidade poder encontrá-la e quais são as ferramentas para quem tem a felicidade não perdê-la? Sim, eu compreendo que esse estado de felicidade, ele vem da percepção individual de cada um, né? Acredito que nesses estudos deve-se ter também muito mais conscientização nesses povos onde estão mais acima da lista do que os brasileiros, por exemplo, porque muitos ainda estão se descobrindo neste meio, né? Nessa interligação consigo, né? E a identificação que dentro da psicanálise nós conhecemos como a individuação, né? Que é você se perceber como uma expressão única dentro da sociedade e da forma que pode se contribuir na sociedade, né? Então, essa questão de perceber-se em que meio você está, ela é muito importante e as conexões que são ligadas ao seu redor, né? Então, a partir de si, que é esse estado cognitivo que o Henrique trouxe para a gente, né? E o quanto os neurotransmissores, eles são ativados em nosso corpo, depende de nós. Então, se a gente não tiver uma boa educação emocional ou a percepção de si, das suas emoções, é um trabalho mais difícil para você conquistar esse estado de felicidade, né? E como foi bem dito por ele, hoje percebemos que a tecnologia se utiliza desses conhecimentos para até dispersar de forma artificial, né? Esses neurotransmissores dentro do nosso corpo. Então, é importante que possamos nos conectar conosco e assim desenvolver comportamentos a partir de nós, da nossa consciência, né? Trazer para o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esses comportamentos que vão assim produzir de forma natural. Então, a autoconsciência emocional, compreender-se, o que eu estou sentindo neste momento, como que eu posso me expressar melhor a partir da consciência de como estou me sentindo e me expressar com o outro, né? Estabelecer limites de segurança em relação
as pessoas que estão próximas de mim, seja familiares, colegas de trabalho, amigos, mas ter esse espaço, delimitar esse espaço saudável de quando eu me expresso, né? E a partir do outro, quando então ele se expressa de uma forma adequada e saudável. É importante também cuidar do corpo, porque como sabemos que são neurotransmissores que trazem esse aspecto de felicidade, então precisamos ativá-los, aprender a ativá-los naturalmente. Então, a atividade física, ela é muito importante nesse contexto, né? Para até mesmo trazer a saúde física que é necessária para identificarmos esse corpo emocional que pode estar doente. Aí relacionamos com a saúde mental. Vanessa Pirolo, jornalista, colega, né? Jornalista é feliz, Vanessa? Olha, Mauro, de verdade, acredito que não, porque o dia a dia, muitas vezes, quando você vai para uma redação de um jornal, você não sabe que pauta vai cair, né? Então, lidar com as notícias do dia a dia é bem complicado. Então, a rotina de redação é bem estafante, isso contribui para que as pessoas não fiquem muito felizes. A remuneração, você bem sabe, não é a melhor maravilha do mundo. E nós temos também a questão de lidar com as notícias do dia a dia. Quando você lida com notícias muito ruins, eu acredito, eu não sou dessa área, mas eu acredito que influencia bastante no seu dia a dia. Então, muitas vezes eu vejo os canais de televisão e eu fico olhando, pensando nos bastidores, quando a notícia é tão negativa e ela, assim, é algo que influencia no nosso dia a dia, principalmente com relação à criminalidade, é algo que me faz pensar como é que o jornalista no dia a dia, quando ele dá essa notícia, como é que ele lida com isso quando ele vai para a cama, sabe? Então, eu acho que não costuma ser, acho que uma das profissões mais felizes do mundo, né? É nesse ponto que eu queria chegar. Eu sabia que você ia tocar nesse aspecto. Porque para o jornalista a notícia boa é a notícia ruim, né? Aquilo que vai ser machetado, aquilo que vai ser vendido, não é a notícia boa, né? E aí a gente acaba enfrentando todos esses aspectos da notícia, a notícia do crime, a notícia do assalto, enfim, tudo, a notícia das doenças. Então, isso no dia a dia traz muitos reflexos para o jornalista e que a gente percebe que compromete a felicidade, né? Então, a gente tem que encontrar ferramentas, tem que encontrar caminhos para poder driblar tudo isso, né? Então, o jornalista não é o único profissional que sofre disso. Tem o policial, enfim, muitas pessoas em determinadas atividades que estão ligadas a situações tristes, né? Os médicos muitas vezes perdem vidas, né? Então a gente tem que encontrar as formas de reverter isso, né, Vanessa? Ah, com certeza. E é uma coisa um ponto que você colocou aqui é a questão das doenças, né? A partir do momento que você tem uma doença instalada no corpo, isso faz com que você também mude, esse grau de felicidade tende a diminuir. Quando você, principalmente no meu caso, né? Eu tenho diabetes tipo 1 há 23 anos. Lidar com o dia a dia é bem difícil. Os especialistas falam que a gente toma mais de 1.000 decisões por dia por causa do diabetes, assim. Então, desde que você acorda, você olha a glicemia, você aplica insulina e você monitora de novo, e aí você tem que comer, você tem que fazer a quantidade de carboidrato, calcular a quantidade de insulina que você injeta. Então, assim, são várias decisões que você tem que tomar todos os dias, e isso eu reparei que quando eu tive diagnóstico, quando eu tinha 19 anos, eu percebi que houve uma mudança, né? Então, me tornei uma pessoa extremamente disciplinada, mas ao mesmo tempo muito metódica. Então, eu tenho muito essa dificuldade de ter flexibilidade no dia a dia. E olha que assim, hoje o trabalho que eu executo, eu viajo bastante, eu preciso ter essa mobilidade, mas ao mesmo tempo eu preciso prevenir as crises de não ter um alimento por perto, de ter uma hipoglicemia. Então, eu preciso ter tudo, pensar tudo, planejar tudo antes de executar. Então, é isso. O diabetes acaba, de certa forma, limitando também essa felicidade algumas vezes. Luciana Bernardo, a publicitária é feliz? É feliz, né? Porque você desenvolver filmes, peças publicitárias, vender produtos e criar formas para isso é sempre muito legal, mas tem aquele estresse, né, no caminho, no corredor, entre o atendimento e o criativo do publicitário, né?
Sim, de modo geral, tem os estresses também, mas eu, apesar de publicitária, eu migrei para o terceiro setor, então eu trabalho com a área social. E, curiosamente, né, assim, a gente falou o tema felicidade sem citar aquilo que é o nosso carro-chefe na Associação Vive e Deixe Viver, que é o voluntariado, né? Então, sabendo-se aí, né, do baixo índice de felicidade do brasileiro, coincidência ou não, eu tenho um dado de que apenas 18% da população brasileira faz algum trabalho voluntário. Então, eu aqui, como uma militante dessa área, né, do voluntariado, eu tenho a dizer que voluntariado também é um mecanismo muito importante para trazer a felicidade. Uma vez que você faz o bem, sem esperar nada em troca, sem criar expectativa, pela simples missão de querer ajudar, de querer praticar empatia. Então, para quem, né, não conhece profundamente a Associação Viva, ela capacita voluntários para contar histórias a crianças enfermas, internadas, e também em escolas. Então, vejam vocês o impacto que é isso na vida do voluntário ao adentrar num leito e ver uma criança, muitas vezes triste, sem expressão, né, justamente passando por uma situação caótica de doença, com a família envolta. Então, o papel da felicidade está ali, né, de você poder doar aquele seu tempo através do lúdico, da transformação que a narrativa ocasiona. Eu vou falar mais para frente, mas também, como o próprio Henrique citou, a dopamina, né, hoje a gente tem pesquisa científica que comprova o poder da narrativa para crianças. Então, veja você como que não dá para falar de felicidade sem falar do voluntariado. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. A gente falou no assunto anterior sobre a Covid, o impacto disso no conceito de felicidade. Agora, por falar em Covid, acreditava-se que depois da pandemia, as pessoas se tornariam mais amistosas, sensatas, amigáveis, educadas. Só que hoje tem gente que mal se cumprimenta, tem um comportamento individualista, pouco cordial, até mal-humorado, né? A pandemia impôs mudanças imediatas na rotina, de até então adotada, e um novo estilo de vida como opção única de sobrevivência. Muitas pessoas abraçaram práticas produtivas e saudáveis, enquanto outras buscaram o distanciamento das pessoas amadas, por incrível que pareça, né? Abandonaram o trabalho fixo, aumentaram o uso de álcool e de substâncias ilícitas e mergulharam no mundo virtual para se isolar. Henrique Bueno, é, resumo da ópera. Saímos da pandemia piores do que entramos? Puxa vida, uma resposta simples para uma pergunta complexa, né? Eu entendo que, concordando muito com o que a Luciana colocou, literalmente, a prática de atos de generosidade, o voluntariado, ele traz um benefício gigante para o nosso bem-estar. Então, estudos já mostram que fazer pelo outro te faz mais feliz do que fazer para você mesmo. Então esse ato de se doar é importante. Quando eu penso na pandemia, eu entendo que sim, houve uma mudança drástica no nosso estilo de vida pós-pandemia, mas me parece que, na verdade, a pandemia acelerou o que já vinha acontecendo. Então, eu tendo a acreditar, isso eu estou dizendo sem nenhum estudo que me traga esse embasamento, eu tendo a acreditar que as tecnologias, elas passaram a ser utilizadas de uma maneira tão intensa ao longo da pandemia, e depois disso, elas continuaram na nossa vida a ponto da gente não ter nem tempo para se conectar com o que nos faz feliz de verdade, né? As pessoas hoje, elas se enxergam como máquinas de produtividade, né? Eu converso com as pessoas nos cursos que eu dou, nas aulas que eu dou, e eu pergunto, quando foi a última vez que você colocou uma música de 5 minutos, ou quem sabe uma sinfonia que você adora de 40, para ouvir ela de ponta a ponta, apenas para ouvir, não porque você está dirigindo de um lugar para o outro, ou sem ficar fazendo outras coisas no celular. Quando foi que você conseguiu sentar para ler um livro por 1 hora,
e ficou parado, lendo esse livro sem fazer outra coisa, né? A gente está o tempo inteiro produzindo, produzindo, produzindo e se desconectando com a tecnologia. A tecnologia faz com que a gente se torne, quase o tempo todo que a gente está acordado, multitarefa. Então, a gente está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, porque o nosso cérebro não consegue fazer isso, nosso cérebro não lida bem com isso. Então, a gente gasta uma energia brutal para conseguir ser multitarefa ao longo do dia. E aí, chega no final do dia, a gente está exausto e não entende por quê, né? E aí, a gente acaba tentando compensar essa exaustão aos suplementos. Então, eu vou tomar chupar uma balinha de melatonina, eu vou acordar de manhã, eu vou tomar um super coffee, sendo que esses recursos todos o nosso corpo produz naturalmente, quando eu tenho um bom estilo de vida, quando eu pratico atividade física, quando eu me conecto com as pessoas olho no olho, quando eu paro para perguntar como o outro está ouvindo com intenção para saber como ele está, quando eu começo a focar naquilo que importa para mim de verdade, e a gente vive uma correria tão grande que nós estamos nos distanciando de tudo, né? Então eu vejo isso, eu como sou pai de 3 meninos, né? O meu mais velho tem 9, o mais novo tem 6. Eu vejo o quanto é comum hoje em dia. As pessoas estão tão cansadas que quando um filho começa a conversar alguma coisa ou começa a fazer o que criança faz, os pais imediatamente colocam um tablet na mão da criança. A gente não aceita que a criança sinta tédio, né? Então, eu tenho treinado os meus filhos, a gente faz uma viagem de 14 horas de carro, vamos brincar de achar fusca, como eu fazia quando eu era criança, ao invés de ficar olhando um filminho o tempo inteiro. E tá difícil achar fusca, então eles passam a viagem inteira procurando um fusquinha pela rua, né? Como é que a gente reaprende a viver o que a nossa biologia nos preparou para viver? A gente tem que aprender a viver o tédio, a gente tem que aprender a aceitar a tristeza, a gente tem que aprender a parar e a dizer não, né? E se a gente acha que uma vida boa é uma vida onde eu produzo sem parar, e tem os gurus de produtividade na internet que fala que você não pode nem ir no supermercado, porque quando você vai no supermercado, o tempo que você demora para colocar e tirar as coisas do carrinho é uma perda de tempo, e aí você faz tudo pela internet. Então, ou a gente reaprende a viver a vida com um pouco mais de calma, né? E não vai dar para fazer isso sem pausa. Na correria que a gente vive, né? E o que que as pessoas fazem? Ao invés de elas pausarem para refletir o que que eu tenho que fazer que me faz bem, né? A Vanessa Ribeiro trouxe aqui sobre as nossas ações, né? Aprender sobre nós mesmos. A psicologia positiva, a ciência que eu estudo, nos dá caminhos. Mas eu preciso transformar minha vida num laboratório, né? O que faz bem pela ciência, o que a ciência mostra que, em média, faz bem, tem mudanças culturais individuais. Eu tenho que praticar e aprender. Só que sem um pouco mais de pausa, de reflexão, a gente não consegue fazer isso. Então, eu vejo que, pós-pandemia, a gente entrou numa crise trágica de saúde mental, que eu volto a dizer, é uma crise de estilo de vida, mas eu não acredito que isso aconteceu por causa da doença em si e do isolamento em si. Ela aconteceu pelo quanto a pandemia acelerou o uso excessivo de dispositivos que nos fazem comparação social o tempo inteiro, se tornar multitarefa, o que o nosso cérebro não consegue fazer, então ele cansa muito com isso. Então, em troca de produtividade ou desses novos valores, a gente acabou se distanciando do que nos faz bem, do que a gente precisa fazer para viver uma vida mais feliz. Vanessa Ribeiro, bem brevemente, nosso comportamento no pós-pandemia. Eu gostei dessa coisa do Henrique, da brincadeira de contar Fusca. Isso tá fácil, contar Fusca tá fácil. O problema é contar Fusca azul, é muito mais difícil, né, Vanessa? Verdade. O nosso cérebro ele tem mecanismos de filtro, né? Pela PNL, que é a programação neurolinguística, nós compreendemos o quanto colocamos foco em algo que nos é interessante. E o quanto o Henrique colocou uma questão muito importante, que é a pausa, né? O sono e a pausa são dois elementos importantíssimos para que a gente consiga trazer, né, este momento de interiorização para o autoconhecimento, né? Conhecer-se é exatamente como ele colocou, é trazer para a sua vivência, ao seu dia a dia, aquilo que a ciência está dizendo, o conhecimento que o outro está nos alertando e colocando luz. Ó, isso é importante você fazer, mas como você vai colocar essa atividade em sua vida depende da sua decisão. Então é muito importante compreendermos que as nossas ações no seu dia a dia, elas são pautadas pelas nossas emoções. Então, quando começamos a olhar para o nosso corpo, como ele está
falando, como reagimos a partir deste ponto de vista, nós começamos a compreender melhor quais são aqueles hábitos positivos e que não estão disfuncionais em nosso dia a dia, né? Então, a pandemia, ela trouxe também esse aspecto que despertou em muitas pessoas, né? Através de mecanismos de sobrevivência, porque a pandemia despertou, né, o medo em muitas pessoas. Então, como combater esse medo? É a partir da sua identificação, né, de como você se sente em segurança ou não em relação a tudo que está acontecendo. Luciana, bem breve também, nosso comportamento no pós-pandemia, o que dá para a gente fazer para reverter, né? Eu também era dessas que acreditava que o ser humano ia evoluir, ia vir melhor depois da Covid, né? Infelizmente não aconteceu. Eu acho que priorizar realmente, né, as tarefas diárias, a desculpa da correria, mas quando a gente quer, a gente encontra tempo, e ainda nesse viés da solidariedade, eu acho que o ponto significativo e positivo, sem dúvida, foi na união de pessoas que realmente se solidarizaram para poder ajudar familiares que perderam seus entes queridos. Então, eu acho que esse foi o principal ganho, ao meu ver. Vanessa Pirolo, sua análise. Eu acredito, Mauro, que assim, a gente está passando por muito estresse, eu acho que a gente está trabalhando muito mais, inclusive, do que a gente trabalhava antigamente. Eu, pelo menos, estou priorizando, inclusive, os encontros virtuais, continuo priorizando os virtuais. Tudo bem que isso me dá uma flexibilidade para ficar mais em casa, então eu trabalho de casa. Mas assim, quando chega no final de semana, eu fico pensando assim, vou sair ou não vou sair, assim, e muitas vezes me dá uma preguiça, e aí eu falei assim, vou ficar aqui em casa, vou assistir algum filme, vou fazer alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu percebi que as pessoas estão muito mais ansiosas, inclusive eu, e aí eu percebo que a gente muitas vezes desenvolve também transtornos obsessivos compulsivos, então isso é uma coisa que ficou muito mais evidente, o burnout também ficou muito mais evidente, e a gente muitas vezes chega num momento que te dá uma estafa tão grande que algumas vezes eu me pego e eu estou fazendo alguma atividade do trabalho e eu não estou conseguindo compreender aquilo que eu estou lendo, porque chega num momento que eu não consigo mais visualizar, entender, compreender, e eu tenho que parar, focar em outras coisas, fazer outras coisas, porque senão eu não consigo voltar a trabalhar, assim. Então, esse momento a gente precisa colocar no essa válvula de escape, a gente tem que achar aquela que nos convém, que a gente gosta, que traz um alívio, um bem-estar, e assim a gente consegue voltar à normalidade. E que essa válvula de escape não seja a buzina do carro, viu? Que no pós-pandemia, o que a gente tem visto de gente buzinando realmente tem sido uma descarga ali de adrenalina, sei lá o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos seguir próximo assunto do programa Gente que Fala, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, gente, no dia 19 de outubro, não este sábado, o próximo, outro, né, a Associação Viva e Deixe Viver vai promover a 17ª edição do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. O projeto se consolidou como um evento emocionante e envolvente que combina a arte de brincar, a magia de contar histórias e o poder de cuidar da saúde mental. De forma interativa, os participantes terão a oportunidade de embarcar aí numa jornada criativa, explorando como essas atividades todas podem fortalecer a resiliência e promover o bem-estar emocional. Luciana, virou tradição o evento, né? 17ª edição. Verdade. O evento começou no ano de 2007 e o workshop ele surge, então, a partir de uma pesquisa realizada com familiares e pacientes do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que demonstrou resultados favoráveis a partir da percepção dos pais com relação à coordenação motora, intelectual e afetiva dos pacientes, a importância de preparar os profissionais da saúde. Então, a gente traz um formato bastante interessante, que é
palestra, rodas de conversa e oficinas simultâneas, justamente para poder trazer habilidades e métodos que facilitem a interação de forma efetiva com crianças e adolescentes que sofrem de patologias mentais. Então, é uma tradição, anualmente, a gente tem o apoio do Instituto Helena Floresbal, e a gente convida a sociedade, estudantes de psicologia, psiquiatria e profissionais também para essa troca. Esse ano a gente traz uma palestra justamente falando da base científica, como eu citei no início. Foi uma pesquisa realizada e publicada em 2021, com 81 crianças internadas, e aí a gente vai mostrar com o Dr. Guilherme Bronkton, que realizou a pesquisa, os dados científicos falando da narrativa e da importância do lúdico. E para os ouvintes, né, vamos também beneficiar aqui os ouvintes da rádio que quiserem se inscrever, os 10 primeiros, a gente tem aqui 10 cortesias, é só entrar no site da Viva, posso falar o site? Claro. www.vivaedeixeviver.org.br. Lá vocês encontrarão um banner clicando com todas as informações, a programação, as temáticas, de tudo que será explorado, e aí você faz a inscrição pelo Simpla, utilizando o cupom TRIANON100, TRIANON100. Os 10 primeiros ouvintes têm a gratuidade para participar do evento, que ocorre, então, dia 19 de outubro, das 9 às 16h30. Vai ser na Escola de Enfermagem da USP, e conto com vocês, espero poder trocar experiências ótimas sobre saúde mental. Então, enquanto a gente conversa aqui, só para repetir aqui o caminho que você indicou, www.associaçãoviva e Deixe Não, é Viver. www.vivaedeixeviver.org.br. Então, a nossa audiência vai lá, clica ali no banner, faz a inscrição e ganha, né, recebe essa cortesia para participar no dia 19 desta 17ª edição do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Como é que se Utilizando, forma? Sim, utilizando? só enfatizando o cupom TRIANON100. Muito bem. Como é que se forma um contador de histórias? O contador de histórias, ele se forma mediante um curso composto por 10 módulos que capacita, né, o voluntário para poder adentrar em qualquer ambiente dentro da instituição hospitalar, desde um leito à UTI, a sessão de quimioterapia, hemodiálise. Então, a gente dá subsídios. É um curso bastante completo, onde aponta desde a consciência do que é ser um voluntário, né, baseado nos 3 Cs, que é a consciência, o compromisso e a constância. A gente também fala da importância de administrar o tempo, do voluntário contemporâneo, o que é ser voluntário hoje, né? A gente tem a participação de psicólogas, pedagogos, até médicos que fazem parte aí da construção desse curso, e no final ele se encerra com um treinamento dentro de um dos 90 hospitais onde a Viva atua. Nós estamos hoje não só em São Paulo, mas em mais 4 estados. Vou falar cidades, talvez Salvador, Recife, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, Marília, Campinas, Litoral Norte e Baixada Santista, sendo todas essas regiões em hospitais. E em Olambra, na cidade de Olambra, a gente tem um projeto com a Prefeitura Municipal, onde a gente tem contadores em escolas públicas. Então, o projeto ele nasceu em 97 dentro do Emílio Ribas e foi se espalhando, e hoje também a gente tem aí essa força com as escolas públicas, levando a narrativa, o uso da imaginação, o quanto o lúdico tem um poder de transformar. Então, muito na contramão dessa coisa da aceleração, dos tablets, é sempre uma negociação para a gente entrar num quarto e ver uma criança no celular e tentar convencê-la de que a história vai ser legal. E a maioria das vezes consegue, mas também a gente recebe um não, né? Que não é fácil, mas a gente tem que trabalhar com essa rejeição.
e respeitar que é o único momento que a criança vai poder dizer não é para o contador de histórias, mesmo sabendo que hoje somos praticamente parte da equipe multidisciplinar, somos prescritos, e aí, dentro do Instituto de Psiquiatria do HC, nós criamos, através da frequência, né, do voluntariado lá com crianças com transtornos mentais, nós criamos o jogo Eu Conto, que é um jogo para contar histórias. Então, apresentei o livro, a criança não se interessou, eu posso trazer o jogo, que vai ser interessante também, porque a gente vai acabar contando e ela vai participar também como contador de histórias. Bom, então vamos apresentar o serviço aqui, Luciana, 19 de outubro, um sábado, então, a 17ª edição do workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Tudo isso vai começar às 9 da manhã, vai até às 4 da tarde, vai acontecer no auditório da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, ali no complexo do Hospital das Clínicas, né, na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, número 419. Certo, Luciana? Correto. Enquanto isso, está valendo, né? Os nossos ouvintes, os nossos espectadores aqui pela internet, lá no site vivaideixeviver.org.br, essa cortesia para poder participar desse workshop muito legal, muito bacana, que vai acontecer no dia 19. Vamos então aqui para o nosso próximo assunto, para conversar com a Vanessa Pirolo. Olha, o Brasil é o 5º país no mundo em incidência de diabetes. Já são mais de 16 milhões de doentes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 1 em cada 3 adultos na América do Sul, na América Central e também na América do Sul, vive com diabetes e não sabe disso. Não sabe disso, porque a presença da doença é silenciosa. Sem diagnóstico precoce e sem adesão a tratamento, a diabetes provoca problemas nos nervos, lesões nos rins, insuficiência cardíaca, derrame, infarto, problemas na retina que podem causar cegueira, uma série de consequências, não é, Vanessa? A gente precisa falar muito a respeito disso, porque o silêncio da doença causa tudo isso e quando vai ver já é tarde demais, né? É bem isso, Mauro. Então, a gente está chegando, o próximo mês é o mês que a gente, não posso falar celebrar, mas é onde a gente marca o mês do diabetes. Também a gente divide o espaço com o câncer de próstata. Mas, de qualquer forma, o diabetes é uma doença que é muito prevalente e incidente também no Brasil. Você colocou que é o 5º lugar e é mesmo. A gente trabalha muito para sensibilizar a população sobre a questão de adesão ao tratamento, mas existem poucas organizações de diabetes para conseguir dar conta a mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, o que a gente trabalha muito programas de educação em diabetes para profissionais de saúde, porque nós constatamos que, infelizmente, no Brasil não existem mais de 8 mil endocrinologistas para conseguir dar conta da população com diabetes, que chega a 16 milhões de pessoas, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Então, com base nisso, a gente precisa educar esses profissionais, porque a maioria deles, a maioria das pessoas com diabetes, na verdade, são tratadas pelo clínico geral, pelo médico da família. Então, a gente precisa capacitar esses profissionais para que possam dar o tratamento adequado para que as pessoas consigam controlar a glicemia. E, infelizmente, os dados dos estudos mostram que 77% das pessoas com diabetes não aderem ao tratamento. E por isso que surgem todas essas complicações que você falou. Então, são gastos mais de 43 bilhões de dólares ao ano com relação ao diabetes no país. E são mais de, por volta de 3 bilhões em doenças renais, em hemodiálise. Então, a gente não quer que essa população chegue nesse estágio da doença que esteja na hemodiálise, dependendo da hemodiálise. Então, a gente precisa trabalhar. E a gente, Mauro, a gente tem várias dessas outras complicações que não é somente a doença real, são infartos, existe AVC, existe também a questão da doença ocular, que é a retinopatia diabética. E assim, eu queria aproveitar esse espaço para fazer um apelo, se o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo ouvir e puder direcionar essa nossa conversa aqui para o governador de São Paulo. Ontem eu
mandei novamente para o governador de São Paulo para ele nos atender. Já fui atendida pela Secretaria de Saúde na semana passada, na outra semana, mas eles estão totalmente de braços atados. Eles não têm verba para conseguir fazer todas as mudanças necessárias para melhorar o protocolo de atendimento das pessoas com diabetes. E está previsto, segundo o que falaram para a gente na semana passada, nós tivemos uma reunião com a equipe da atenção primária, que somente em 2027 vai ter um plano de implementação que vai melhorar a fila de acesso ao oftalmologista no estado. Então, se nós temos várias regiões brasileiras, brasileiras não, paulistas, Presidente Prudente, Campinas, nós temos mais de 200 dias de espera para ter acesso ao oftalmologista. Então, as pessoas não têm, se as pessoas têm alguma alteração visual, se elas esperarem 200 dias, elas vão ter uma complicação maior e não vão conseguir reverter, mesmo tendo acesso ao tratamento, que seja a aplicação de anti-VEGF nos olhos. Então, a gente gostaria de ter acesso ao governador para conversar com ele, que nós temos as soluções que poderiam ser implementadas para melhorar o acesso. E não é somente a questão da fila do oftalmologista, é a questão do SUS, da reorganização do SUS como um todo. Muitas pessoas no estado de São Paulo não conseguem chegar na regulação, no CROSS, no sistema CROSS, e elas não conseguem ser atendidas. Então, a gente sabe, existe uma portaria do Ministério da Saúde que agora facilitou a questão do atendimento dessa pessoa. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, quando atende, ela precisa fazer tanto municipal quanto estadual, precisa atender tudo no mesmo lugar, fazer todos os exames no mesmo lugar, que assim diminuiria bastante as filas. Mas, infelizmente, isso não está sendo implementado ainda, a gente já tem notícias disso, e a gente espera que ajude realmente essa fila, mas muitas outras coisas precisam ser colocadas. Então, a gente faz um apelo para o governador de São Paulo, a gente vai fazer uma campanha pela internet, marcar insistentemente o governador. Se não der certo, a gente vai para os meios de comunicação e a gente vai entrar nas televisões para falar ao vivo que nós precisamos de uma audiência com o governador, porque nós temos as soluções e a gente queria debater e precisa colocar o diabetes como essa política pública, que precisa, várias políticas públicas que precisam ser implementadas para ajudar as pessoas com diabetes, porque quanto mais rápido for implementada, menos internação, menos hospitalização, menos mortes, e isso também menos oneração para o SUS. Então, são medidas preventivas que vão ajudar como um todo, inclusive a reduzir os gastos colocados para a questão das complicações do diabetes. E aí a gente tem feito, que é o nosso outro braço, a gente faz uma campanha de sensibilização no mês de novembro. Nós teremos em Birigui uma corrida no dia 24 de novembro, que a gente vai para sensibilizar todas as autoridades daquela região e sensibilizar toda a população com relação aos riscos do diabetes. Nós temos uma capacitação para profissionais de saúde no Hospital de São Francisco de Assis, em Jacareí, no dia 31, que a gente vai capacitar todos esses profissionais para ajudar a dar o tratamento adequado para essa população. E a gente tem mais de outras 13 iniciativas que a gente vai realizar durante o mês de novembro. Inclusive, a gente vai fazer uma projeção na Câmara dos Deputados para sensibilizar os nossos deputados com relação à causa do diabetes, e a gente também vai fazer a projeção no Senado. Então, aí a gente vai ter também uma sessão solene no dia 13, um dos plenários da Câmara dos Deputados. Então, são várias ações que a gente coordena ao mesmo tempo, porque a gente precisa sensibilizar a população sobre os riscos do diabetes, sobre como tratar, e ao mesmo tempo os profissionais de saúde, para que eles possam dar a informação correta para toda essa população. Bom, que a nossa conversa se afunilhe aqui no estado de São Paulo, no governo do estado, no sentido de chamar a atenção do governador Tarcísio de Freitas, e antes disso, né, do secretário de Saúde do estado de São Paulo, Eleusis Paiva, né? Não sei se já foi Então, feito já isso. tivemos com ele, Mauro, 3 vezes no ano passado e nada aconteceu. Então, assim, a gente cansou. Então, assim, se a gente não for para o, entre aspas, o ataque mais direcionado com relação à comunicação, a gente não vai conseguir ser visualizado. Então, eu me cansei do secretário de Saúde, aí agora a gente precisa ir para o governador. Então, é simples assim, a gente deve ter uma audiência pública também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que agora que a eleição
primeira parte pelo menos passou, a gente espera que a gente tenha agora a marcação das audiências que a gente já pediu, e aí a gente vai conseguir ter uma aproximação maior ainda da secretaria e esperamos do próprio governador. Muito bem, vamos seguir. Próximo tema do programa Gente que Fala por aqui, agora com a outra Vanessa, a Vanessa Ribeiro. A gente vai falar sobre psicoterapia integrativa. É uma técnica que considera o ser humano na sua totalidade para buscar as causas de um problema e em vez de tratar os sintomas deste problema, né? A técnica é aplicada na busca da compreensão dos males da alma e a sua interação com a parte física, mental, emocional e espiritual de cada pessoa. O que a gente precisa aprender a respeito da psicoterapia integrativa, não psicografia, psicoterapia integrativa, Vanessa? Isso mesmo. A psicanálise em si, a terapia analítica, ela é muito importante para o ser humano se conhecer, né? O indivíduo fazer esse processo de individuação que conversamos antes. Porém, a psicanálise integrativa, ela traz também, como eu aplico, outras metodologias, inclusive a astrologia clínica e outras terapias associadas, para contemplar, né, a necessidade do que aquela pessoa realmente está em busca para essa cura das doenças da alma. Então, a psicossomática, ela nos ensina, né, os estudos que estão sendo feitos até o momento, ele nos mostra que quando o desejo, né, esse libido que tanto Freud falava, ele não é expresso adequadamente, ele fala em nosso corpo através das doenças e também através desse desequilíbrio entre o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, a medicina, ela foca muito nessa questão do físico e tangível, mas é necessário compreender que a mente, o estudo da mente, ela não está associada a um órgão no corpo, mas como nos percebemos e interagimos em sociedade. Então, os comportamentos e as emoções associadas a eles é que nos demonstram, né, se estamos em equilíbrio ou não com os nossos desejos internos. Então, a partir desse ponto de vista, fazemos o estudo, né, de cada indivíduo, aí é como que a mente e a psique de cada pessoa compreende o seu exterior e compreende ou não o seu interior e como o seu corpo está se expressando. Então, e compreendendo que a doença ela é um sintoma de algo que está desconexo com a sua essência, nós vamos então em busca dessa conexão que é tão necessária com a nossa vida e espiritualidade também. Isso vai em caminho de atividades do solidário, como a Luciana comentou, que muitas pessoas se encontram nesse espaço através da sua espiritualidade no exercício da caridade, né? A busca por conexões sociais genuínas, né? Em busca de propósito, para que aquilo realmente se faça valer esse espaço de troca verdadeira, onde as pessoas procuram, né, essa veracidade em suas ações para um bem maior em comunidade. A busca também por esse ritmo de uma vida mais equilibrada, onde compreendemos que não é somente o nosso dia a dia contemporâneo e materialista, né? Mas que existe uma proposta muito maior de estarmos aqui. Então, essa nossa conexão com uma fonte criadora, que ela precisa ser restabelecida. E aí, quando veio a pandemia, como colocamos, né, que trouxe esse indivíduo para dentro de si, essa necessidade para olhar dentro da sua casa física, inclusive, disparou, né, conteúdos internos nas pessoas, dos quais elas não estavam ainda preparadas aí, porque a gente conhece que existem alguns mecanismos de defesa do nosso inconsciente para nos manter na sobrevivência. Então, é muito importante que você tenha um apoio de uma pessoa, e aí nós necessitamos do outro para enxergar aquilo que estamos em nós. A análise, ela entra nesse espaço, onde contribuímos com a nossa experiência para restabelecer o equilíbrio tão necessário na vida de cada um. Vanessa, uma reflexão sobre o seguinte: amanhã, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? O 10 de outubro marca o Dia Mundial da Saúde Mental.
A saúde mental integra a saúde geral de cada um de nós, né? Só que essa consciência não existe. E o Dia Mundial da Saúde Mental, ele foi criado justamente para a promoção dessa consciência. O cuidado emocional, né, ainda não faz parte da vida de todos os brasileiros, mesmo diante de tudo que a gente falou nesses tempos de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais, tudo isso que ficou muito evidente da pandemia para cá, né? O que Foi. que essa data, 10 de outubro, pode trazer amanhã nesse sentido, nessa reflexão? Eu acredito que esses marcos que são colocados, né, as datas comemorativas, elas trazem uma percepção para uma parte da população que ela pode estar assim dispersa e sem foco naquela questão que ela é tão primordial e essencial para restabelecer a nossa saúde, né? Então, quando falamos da saúde mental, é o estado emocional em qual estamos e que reflita, né, nesse estado físico que tanto buscamos. Então, eu acredito que é muito importante essas datas comemorativas para relembrar e posicionar as alternativas que existem para os tratamentos. Porque muitas pessoas elas se veem doentes, mas elas não encontram alternativas para essa cura, né? E hoje estamos cada dia mais com a tecnologia sendo utilizada a nosso favor de uma forma consciente, nós conseguimos ampliar, inclusive, a conscientização das pessoas em relação daquilo que é realmente importante a ser aplicado. Então, o que você traz para o seu dia a dia é importante ser delimitado em relação a como as suas emoções estão sendo tratadas e observar isso. E aí parte essa questão de olharmos com carinho para isso que muitas vezes está no outro, refletindo aquilo que está dentro de nós. Então, compreender se alguém está com essa doença mental, e aí temos muitos tipos de transtornos, né? Muitas vezes as pessoas se escondem, até mesmo por vergonha, não querem falar sobre o assunto. Então, essa visibilidade que dá nessas datas comemorativas, que eu acho muito importante, porque precisamos falar sobre, né? Esse assunto é muito importante. Muito bom, gente. Olha, o tempo do programa Gente que Fala de hoje passou muito rápido, chegamos ao final. Temos até perguntas da audiência que eu não vou conseguir fazer com que vocês tragam as respostas. O tempo está muito em cima. O pedido de desculpas para a audiência em relação ao nosso tempo aqui, a impossibilidade de a gente fazer as perguntas para os nossos convidados. Só agradecimento, então, Vanessa Pirolo, jornalista, coordenadora do Vozes do Advocacy e coautora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Vanessa Ribeiro, psicanalista integrativa, Luciana dos Santos Bernardo, publicitária e diretora executiva da Associação Viva e Deixe Viver, e o Henrique Bueno, palestrante, professor, especialista em felicidade. Obrigado pela presença de todos. Um abraço apertado aí a cada um de vocês. A gente espera revê-los muito em breve. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. O jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões, 3 da tarde, 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite, Rádio Cultura AM 1990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. A gente volta amanhã, obrigado pela audiência, tchau, até lá.